sentimento, se eu for puxar pela memória, o sentimento é a alegria da brincadeira. Agora, ao longo da minha vida, vários outros sentimentos me levaram para outros lugares. Se você me perguntasse um sentimento que me levou para a performance especificamente, aí eu diria, às vezes, um pouco de transbordamento, em alguns momentos até de um certo desespero. Inclusive, eu não entrei para performance pela via do teatro. Eu entrei pela via das artes visuais. Eu concluí o curso de gravura e depois licenciatura em educação artística na Escola de Belas Artes, da UFRJ. E depois eu entrei para o teatro na Escola Martins Pena, né? Eu sou uma filha da Martins, com muito orgulho. E aí depois eu comecei a trabalhar com arte de rua e, trabalhando com arte de rua, eu fui pro campo da performance pela via da experimentação, por um transbordamento, impressão de que os sentimentos não estavam cabendo no bidimensional do trabalho que eu fazia antes, mas de arte de maneira mais ampla desde a infância. Quando eu entrei para Martins Pena, eu já tinha uma intenção de associar artes visuais a teatro, mas eu não sabia exatamente como. Eu não tinha uma familiaridade com o campo da performance, né? Eu não sabia que o que eu estava procurando era performance. Mas a rua também é um lugar, para mim, que foi muito importante. Quase todas as minhas performances são de rua. Foi a Desrazões. E aí eu quebrei o pé, fiz outra performance, a Se Eu Fosse Borboleta. O meu trabalho, ele nasce de uma demanda minha. Então, na época, eu nem estava pensando nas políticas de inclusão, nem eu, nem a sociedade de maneira geral pensava nisso de uma maneira tão forte quanto pensa hoje. Eu fiz o Se Eu Fosse Borboleta porque eu quebrei o pé. E quando eu quebrei o pé, eu morava sozinha. Eu dependi muito da ajuda de amigos. Então chegou um dia que ou eu endoidava, olha aí o transbordamento, ou eu endoidava de estar batendo cabeça dentro de casa, ou eu fazia uma ação e invertia a lógica de uma cidade que não me aceitava, não aceitava aquele corpo do jeito que ele estava naquele momento e marcava isso, denunciava isso, invertia essa lógica. E aí o Se Eu Fosse Borboleta nasce disso. Um passeio pela cidade de cadeira de rodas e nos lugares onde a cadeira não consegue passar sozinha, um amigo marca o chão com a frase Se Eu Fosse Borboleta. Foi a primeira ação que eu coloquei no Movimento Cidades Invisíveis, que era também uma estratégia de agir coletivamente na cidade. Não chegou a ser um coletivo, mas foi uma estratégia e que estava associada ao perfil, né? Então a gente colocou no perfil do Movimento Cidades Invisíveis o Se Eu Fosse Borboleta, e aí viralizou e aí eu comecei a sacar o que era um pouco mais das coisas das coisas que eu estava desejando fazer. Queria saber se você, na sua performance na rua, se você se considera ativista ou provocadora, e se tem alguma distinção entre os dois para você, se existe. Eu acredito que existe. Talvez não exista entre provocadora e artista, mas o ativismo, ele está muito ligado a pautas específicas políticas. E quando a gente fala de arte-ativismo, a gente também vai associar a arte a uma certa mobilização política focando em determinadas pautas. Muita gente coloca
o meu trabalho como um trabalho ativista. E eu acho que em alguma medida ele acaba se tornando. Eu não sou vinculada hoje a nenhum movimento organizado, específico, político. As ações, muitas delas são, muitas, né, todas na rua são políticas, sem dúvidas, mas são políticas no sentido de produzir um encontro entre o diverso, um encontro com o estranho. E é uma outra coisa que para mim é super bacana, porque assim, na galeria de arte tem e no teatro tem um pouco isso, no espaço teatral, tem um trato silencioso, tem um combinado entre plateia e obra, plateia e artista, seja esse artista o diretor, o ator, o artista plástico, enfim, de que aquilo é arte. E ponto. Você pode até gostar ou não gostar, mas está combinado que aquilo é arte. Quando você chega na rua, o papo é outro. Quando você chega na rua, você não tem o público garantido. O que você faz é roubar a atenção. E esse roubar a atenção, por si só, já é político, porque desorganiza um determinado fluxo de transeuntes. E isso é muito legal, porque quando a gente desorganiza uma determinada coisa, a reorganização daquilo pode acontecer de outra maneira. Isso por si só já é político e ao mesmo tempo é provocador e ao mesmo tempo é algo que estimula uma produção, uma paixão pela produção artística, né? Teve algo que te incomodou ou implicou que ocasionou a sua busca por mais conteúdo dentro da academia? Não sou do Rio de Janeiro, eu sou baiana. E eu sou de uma família de classe popular. Eu tento entrar no espaço acadêmico desde que eu terminei a faculdade em 2002. Sendo bem franca, eu procuro o espaço acadêmico, a pós-graduação especificamente, e antes disso vale a pena dizer que o fato de eu entrar na universidade já é um projeto da minha mãe, do meu pai também. Meu pai super bancou isso e estimulou isso, mas principalmente da minha mãe. É um projeto de ascensão socioeconômica, de transição de classe socioeconômica a partir da entrada da universidade. Isso não é só comigo, isso tem uma parcela enorme da classe popular que faz esse investimento familiar. A possibilidade de dar continuidade aos estudos, pensando numa entrada na universidade como professora, foi um projeto meu. Um projeto que eu tenho há muitos anos. Agora, esse projeto só conseguiu andar, ou seja, eu só consegui entrar no mestrado depois de 2013. 2013 foi um momento político no Brasil extremamente importante. Eu já estava na rua desde 2009. Desde um pouco antes, porque eu já estava fazendo teatro de rua. Mas ali, 2008, 2009, eu já estava fazendo essas ações através do Movimento Cidades Invisíveis. 2013 me encontra cheia de ideias, cheia de redes, de possibilidades, de amigas e amigos que topavam participar das doideiras. Muitas coisas aconteceram. Também o perfil do Movimento Cidades Invisíveis. Então, através do perfil, eu comecei a ser conhecida. O meu trabalho, eu exatamente não. Ninguém sabia quem estava por trás do Movimento Cidades Invisíveis. Era até engraçado. Mas o trabalho começou a ser conhecido e muitos professores de pós-graduação começaram a me seguir e tal. Teve algum sentimento em si que fez com que você abrisse essa porta de fazer a transição de uma área artística para outra? Tem algo
que me parece interessante pensar, que tem a ver com o corpo, que não passa exatamente pelo sentimento. Alguma coisa que você tenha vivido e te marca assim, passa pela prática. E aí, quando você vai fazendo, você vai colocando o corpo em ação, seja nas artes visuais, seja no teatro, esse corpo em ação, ele vai se organizando a partir dos recursos que você tem. A minha formação foi híbrida. Até mesmo quando eu faço o bordado, eu fico atenta também inclusive na minha tese eu coloco isso, algo que é uma coreografia da mão. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu presto atenção e eu chamo a atenção deles para observar isso, como é que o corpo está em relação ao cavalete, em relação ao objeto que eles estão desenhando. Eu dou aula de desenho, de observação principalmente. Então, o corpo está presente. O corpo somos nós, né? Eu foi as primeiras oficinas de bordado que eu fiz, que era da minha dissertação chamada Corpo Errante. E é o nome da dissertação, mas é também o nome da performance. É uma figura coberta por um voal. E esse voal ele foi bordado com várias palavras de pessoas diversas. Eu fiz uma série de oficinas para que essas pessoas bordassem palavras que elas gostariam de ver na rua. E aí eu coloco esse voal no corpo, coloco aqui uma máscara composta por vários objetos, que por sinal é aquela máscara ali, e saio pela rua dançando. Mas esse voal, ele é um véu de velar e revelar o corpo, porque eu estou completamente nua. Então, e é um jogo também de escapar, para escapar de um crime, que é da nudez no espaço público, porque eu tecnicamente não estaria nua, pelo contrário, eu estava coberta até o calcanhar, só que com um véu. Nessa ocasião não, mas porque tinha não sei se foi por causa disso, mas tinha uma procissão atrás de mim. Foi na minha defesa de dissertação que eu saí pela primeira vez. É sempre importante ter estratégias de segurança, porque na rua, só você fazer uma ação de rua já é um risco. Então, é importante você ter várias estratégias para diminuir esse risco, porque a ideia não é ser presa. Não seja presa, já dizia o Hackenberg, não seja presa. A ideia não é levar uma porrada, não é se machucar. A ideia é usufruir, é ser borboleta um pouquinho, sabe? É usufruir de uma determinada possibilidade de respiro, de liberdade. Essa ação especificamente tinha duas estratégias de segurança. Uma é a errância, eu não fico parada, eu saio andando. Na verdade, tem três estratégias de segurança. Uma é sair andando. A segunda era ter a procissão atrás, ou seja, pessoas que vieram para ver, e aí iam me seguindo. E a terceira, que está presente em várias outras ações, é o estranhamento. O estranhamento, ele te dá uns 10 segundos de distância, porque a pessoa vai olhar, não vai entender bulhufas do que você está fazendo, vai ter aquele espanto, e nesse espanto você já passou e ao mesmo tempo já marcou o imaginário. Eu penso em três questões. Eu penso num conceito que o meu orientador na época desenvolveu, junto com a companheira dele, que era minha co-orientadora também de dissertação, fazem parte do coletivo 28 de Maio, que é o conceito da ação estético política. Isso era uma das coisas que marcou a minha dissertação.
a ideia das artes têxteis como práticas historicamente femininas, e aí pensar em como é que essas artes têxteis elas agregam pessoas. Teve a ideia da ação estético-política, tirei também dessa experiência do corpo errante, a prática das artes têxteis como práticas historicamente femininas e comunais, que unem as pessoas, e as pessoas bordam e ao mesmo tempo conversam, e ao mesmo tempo pensam na vida. E teve uma terceira questão que eu levei da dissertação para a tese, que era o corpo pesquisa. E isso eu também devo muito ao Jorge, porque ele sempre, e é interessante, porque ele é da área de filosofia e do cinema. E a liberdade que ele, não só liberdade, ele me incentivou mesmo a pensar uma desobediência formal, uma desobediência daquele objeto tese. O que eu estou querendo dizer com isso? Desobedecer a priori já a ABNT. Fui passando por várias errâncias e me aventurando nisso. E uma das aventuras que eu tive foi a ideia insana de bordar toda a minha tese. Depois eu abandonei um pouco disso e pensei em bordar partes da minha tese, né? Partes do texto, bordar o texto. Só que ainda era bastante insano aquilo. Só que antes de eu descobrir que seria algo muito trabalhoso, algo que não estaria condizente com o tempo, eu já tinha escrito e bordado várias palavras, até eu desistir da ideia. Quando você está envolvido num projeto de muito tempo, uma tese há 4 anos, você tem muitas idas e vindas. E normalmente você produz muito mais do que você coloca na pesquisa. E sendo em artes, essa produção não era só textual. Tem um monte de texto que eu escrevi que não está na minha tese. Mas também plástico. Então teve um monte de coisa bordada que ficou, que eu não botei na tese. Teve um monte de tecido que eu cortei. E aí agora eu estou criando uma série de bordados que é uma remontagem dessas palavras que eu bordei. Uma remontagem pensando essas palavras como imagem poética e como é que essa dimensão poética vai estar se encontrando com essa superfície têxtil do erro, né? Deixar a máquina de costura errar, deixar o corte errar e trabalhar com o resto dessa pesquisa. É esse o trabalho que eu tenho feito agora. O movimento Cidades Invisíveis. E o Invisíveis, ele é inspirado no texto do Italo Calvino, no livro do Italo Calvino, Cidades Invisíveis, e ele é escrito como o in, ele está entre parênteses. O rosto, ele é algo muito que nos coloca, nos dá uma identidade, né? O seu rosto, ele marca a sua identidade. As máscaras, elas são invenções de rosto, ou são maneiras de desfazer esse rosto e de produzir algo estranho, em sermos meio e não sermos linha, meio e não ponto, protagonista. Eu nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tenho um bonde. Eu não ando só. Não dá tanta ênfase para o meu rosto, não dá tanta ênfase para meu indivíduo. É uma maneira de enfatizar a importância da gente fazer junto, principalmente num meio artístico que muitas vezes se confunde com a experiência artística,
se faz em alguns momentos um tanto vaidoso demais. Então, quando o rosto ele é desfeito ou ele é estranho, você se reconhecer no estranho é algo que trazendo de novo aquela palavra, provocador. Ninguém faz nada sobre isso.